Muito bem-vindas, mulheres bem nutridas! Hoje liberamos a nossa consulta aula 3. Você que está engajadíssima, com certeza já assistiu. E para você que está acompanhando o conteúdo aqui e não assistiu nem a consulta aula 1, nem a 2, nem a 3, está perdida, perdidaça. Fala, Sheila, por onde eu começo? A minha recomendação é que você saia e vá lá assistir no link do perfil do Instagram ou do YouTube para você entrar aqui, interagir comigo de acordo com aquilo que você aprendeu na consulta aula 1, 2 e 3. Assim como a Josi, que já botou aqui, já assisti, maravilhosa, e lá eu explico também como funciona o método. E hoje eu quero conversar com vocês sobre gatilhos da síndrome fúngica, inclusive da candidíase. Candidíase é um dos sintomas da síndrome fúngica, claro que são muitos. Você que já aplicou os testes já sabe do que eu estou falando, já sabe muito sobre sensibilidade alimentar e agora vai saber ainda mais sobre gatilhos, tá certo? E para você que não me conhece, a primeira vez que está assistindo aqui o meu conteúdo, escreve aqui nova nos comentários. A Sá que tá entrando aqui agora, eu sei que ela não é nova, porque ela tá em todas. Gente, eu decoro o nome de vocês, viu? Decora aqui o nomezinho de vocês e vejo quem é que está hiper comprometida em realmente terminar 2022 de um jeito único, né? Porque a gente ter saúde é o melhor jeito da gente completar o ano. E quando eu falo pra vocês saúde, a saúde do lado de fora reflete como está o lado de dentro. Então, se tem alguma coisa do lado de fora te incomodando, é hora de resolver. Você consegue resolver isso ainda em 2022. Você consegue. Sheila, eu consigo eliminar 50 sintomas todos de uma vez? Claro que não, sou honesta aqui com você. Mas você vai estar muito melhor em dezembro comparado com novembro se você começar agora, se você começar hoje, sem perfeição, vida real, aplicando um degrau, um passo de cada vez, tá certo? Então, Neide, que é a primeira vez que está aqui, maravilhosa. Depois você vai sair e vai assistir consulta aula 1, 2 e 3. Por que eu chamo de consulta, mulheres? Vocês já pararam para refletir por que eu te chamo de consulta e não live, não aula? Eu boto sempre a palavra consulta antes. Porque você teria que passar em consulta para receber o diagnóstico nutricional, a avaliação dos seus sintomas, o direcionamento do que fazer, do que não fazer. E eu entreguei uma parte inicial do método ali no link do perfil, na imersão antifúngica, para que você já comece a ter resultado. Por isso que eu chamo de consulta aula. E o método completo, a inscrição, eu abro na segunda-feira. Inclusive, quem tiver dúvidas referente ao método, hoje eu já vou começar a tirar as dúvidas também, além da gente conversar sobre os gatilhos, que é importante que vocês saibam. E aproveito para pedir para vocês encaminharem esse conteúdo, chama as pessoas que você convive, que você tem intimidade, ou que você sabe que tem sintomas. Por exemplo, hoje eu coloquei um conteúdo de coceira no ouvido. Quem você já acompanhou, já viu que fica o tempo todo coçando o ouvido? Tem alguém aí da sua família que fica o tempo todo assim? Tem que limpar, passar cotonete, hastes flexíveis, né, que é o nome correto, no ouvido o tempo todo? E acha que assim tá cuidando do ouvido e não sabe que isso está fazendo mal, que tem alguma coisa acontecendo no tubo digestivo dessa pessoa, por isso que ela fica o tempo todo coçando o ouvido? Você conhece pessoas que estão com reações na pele, que estão com queixas, que falam, reclamam para você de sintoma? Encaminhe esse conteúdo, tá bem? Porque você estará fazendo bem para você, porque você vai estar ajudando uma outra pessoa e isso reflete em você. Não tem como a gente fazer o bem e não refletir na gente, tá? Então, sempre é uma troca. Tudo aqui na Terra, na vida, é uma troca, tá certo? Hoje vai ter a participação de uma bem nutrida, assim como ontem. Ontem teve a participação da Bem Nutrida Santa, antes de ontem teve da Camila, teve da Thay, hoje vai ter da Beatriz. Beatriz, se você estiver já aqui, ao vivo, manda um oi aqui. E quem é Bem Nutrida, pode colocar uma águia para eu saber que vocês estão pela área, que vocês estão por aqui. A gente se comunica através de águia, eu e as Bem Nutridas, porque a águia simboliza a renovação. Então, é um animal com foco, um animal engajado, um animal que tem uma lenda por trás ali do processo de renovação aos 40 anos, trocando garra, trocando
o bico. E esse animal, ele tem muito foco em saber o que quer e o que não quer, certo? Então, aqui, quem está aqui à noite, 9 horas da noite, está com foco. Então, você que está aqui, parabéns pela sua adesão, pelo seu comprometimento. Isso mostra que você está realmente focada em fazer o seu 2022 ser diferente. Você parou de ficar navegando e você quer realmente resolver aí esses sintomas. E isso pode parecer até pequeno, né? Você escuta assim, ah, mas eu tô aqui, tá? Gente, a maioria das pessoas vão passar a vida inteira com sintomas. A maioria das pessoas, elas se acostumam com a doença. Elas só vão realmente querer mudar, muitas delas, quando estiverem no final da vida delas. Sabe aquele momento que já não tem mais o que fazer, eu tô no final da minha vida? E aí eu perco a minha vida antes do tempo, porque eu não me cuidei? É nesse momento que vem a reflexão. E um sintoma de candidíase, de coceira, de dermatite, de desidrose, de caspa, de micose de unha, isso é perder vida. Isso é roubo de energia, roubo de libido, roubo de vitalidade. Então, vocês que estão aqui, vocês não querem viver uma vida mais ou menos, vocês querem uma vida ótima, excelente, né? Então, isso é maravilhoso. Estar em contato com mulheres que querem isso. Ah, a Beatriz já está por aqui, maravilhosa. Vocês estão falando do meu cabelo, gente? Eu mudei o cabelo, vocês gostaram? Saí daquela cor escurona, porque tá vindo verão, né? Então eu troquei a cor, que eu fiz lá os vídeos pra vocês, e coloquei, puxei umas luzes, mas ficou, como o meu cabelo tava muito escuro, ficou um cobreado, assim, eu gostei. Beatriz já está por aqui, deixa eu colocar. Eu já vou explicar pra vocês sobre gatilhos, tá? Pra vocês já darem esse passo para avançar esse próximo degrau. Vou conversar aqui primeiro com a Beatriz, que ela vai contar a história dela e você vai entender, você vai já dar um salto com a história dela, entendendo os gatilhos dela, né? Porque cada uma entra aqui contando a sua história e você aprende com a história do outro. Então, se você aprende com a dor do outro, com o ensinamento do outro, você avança mais rápido, né? Por isso que vocês, aplicando o método, vocês dão um salto no tempo de tratamento comparado com o que eu fiz. Por quê? Porque quando eu fiz o meu tratamento, eu organizei a metodologia. Então, eu peguei, estruturei isso. Para quem vem aplicar agora, para quem vai fazer isso agora, tá muito mais fácil. Já foi testado, validado por milhares de mulheres, né? Então, já aplica, faz, vai dar certo. É isso, é só fazer e continuar, né? Manter a constância numa vida real, né? Numa vida real no sentido de não ficar com foco na perfeição, né? Porque tem gente que fica assim, ah, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou será que eu vou conseguir aplicar? Você consegue. É um ritmo de nutrição vida real, de acordo com a sua região, com o seu estado. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Deixa eu botar a Beatriz aqui, para ela já contar como que foi aí a história dela, para impulsionar vocês ainda mais. Vou tirar aqui os comentários. Beatriz, maravilhosa. Boa noite. Deixa eu só colocar aqui. Bota o filtrozinho aí. Ai, saiu. Toda bem nutrida, fala assim, deixa eu botar um filtrozinho aqui, porque a gente gosta de estar com o filtrozinho, né, gente? Deixa eu botar a Beatriz aqui de novo. Ih, Beatriz, te perdi. Peraí, deixa eu achar aqui a Beatriz. Achei. Eu já vou tirar as dúvidas de vocês dos comentários, tá? Tô vendo aqui vocês perguntando de alimentos, de sintomas. Vou responder, tá? Vamos conversar com a Beatriz primeiro e depois eu já tiro as dúvidas de vocês, tá? Sobre os sintomas. A dona comentou aqui do cabelo. O cabelo com luzes, ele dá uma suavidade. Depende muito do perfil, né? Dizem que a cor dos nossos cabelos tem que ter a ver com a cor dos nossos olhos. Vocês já escutaram falar disso? Então, o meu olho é mais puxado pro mel. Ô, Beatriz, agora deu certo. Deu. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua vida, né? Tempo é vida. Obrigada por estar aqui, doando a sua vida para ajudar outras mulheres, contando a sua história, contando o que você passou, até você compreender que você precisava
dessa metodologia, desse método para você dar um salto aí no seu autocuidado e eliminar o supercrescimento de fungos. Obrigada, viu, Beatriz? Obrigada a você, né, por ter criado esse método maravilhoso pra gente. Ah, então, para a gente começar, Beatriz, sinta-se em casa como se a gente estivesse aí na sala da sua casa, à vontade. Conta pra gente um resumo de como que foi a sua história que você identificou que tinha alguma coisa de errado com esses sintomas. Começou na vida adulta, na infância? Então, com o método, eu percebi que já tinha sinais e sintomas assim desde que eu era pequena, né? Eu tinha quadro de rinite, sinusite, e aí eu tinha aquela coisa que minha avó e minha mãe falavam que elas tinham, então era genética, aquela coisa. E aí, com a adolescência, veio muita. Eu tinha muita caspa, muita acne, né? E o estilo de vida também não ajudava. Aí depois, com o tempo, eu engravidei também. E depois da gravidez, aí eu comecei a sentir muita infecção de repetição, sabe? E aí ia no médico e ele passava os medicamentos, eu tomava. E demorava pouco tempo, eu já tava indo de novo. E começou só a piorar, sabe? Ficar naquele looping. Aí eu E melhorava um pouquinho e depois já tinha que tomar medicamento de novo. E piorando e piorando. E eu tava vendo que eu tava assim, meu corpo já tava muito cansado. Eu sentia muita coisa, enjoo, cansaço, eu não tinha vontade de fazer mais nada. Fora, eu tinha muita dor abdominal, coceira, ardência, era tanta coisa. essa infecção de repetição, Beatriz, que você citou na gravidez, você já tinha tido ela antes, na adolescência? Qual era a infecção? Era infecção urinária? Era candidíase? O que que você teve? Na adolescência, eu tinha doenças de pele, né? E, como eu falei, tinha acne, e caspa seborreica, sinusite, rinite, e as infecções de repetição só veio depois da gravidez, que eu comecei a identificar, né? Que começou a me incomodar. Eu não sei se eu tinha antes, né? Mas Uhum. começou nesse período. O que que você teve durante a gravidez? Não, durante a gravidez eu tive infecção de repetição. Qual Oh, infecção? Só para. Porque quem escuta, a gente sabe, né? A gente que já está acostumado. Mas a infecção de repetição foi mais candidíase ou infecção urinária? O que que você teve o diagnóstico? aí eu tratei. Aí tava tudo ok, né? Tive o neném e tal. E depois, ele já tá com 6 anos. Aí depois, com o tempo, aí a questão de criança recém-nascida e casa e toda essa coisa, aquele estresse, né? Eu vi que eu tava só piorando, né? Daí eu comecei a sentir muito enjoo, acho de um. Não sei. Eu sei que teve tempo que eu pensei que eu tava grávida de novo. Minha menstruação atrasou, eu sentia muita cólica quando vinha. As acnes também pioraram, a caspa no cabelo. Uhum. Eu dormia muito, mas quando eu acordava, eu acho que eu tava assim, há um ano sem dormir. Eu tinha muito sono, não tinha coragem assim de fazer nada, eu não queria fazer nada. Eu fazia assim porque tinha que fazer, né? Mas eu queria só ficar. Eu não conseguia assim mal caminhar, eu não sei. Eu tava sem energia, tipo, esgotada. E quando você percebeu, Beatriz, você viu que você contando foram muitos sintomas que você foi. Agora você sabe que são sintomas, acredito que na época você não sabia. E quando que você percebeu que podia ser algo relacionado à falta de nutrientes? Quando que você realmente se atentou ao conteúdo? Como que foi essa virada de chave para você?
Foi assim, eu já tava cansada de ir em médico, de tomar remédio, e eu tava assim, desesperada. Eu não sabia mais o que fazer, eu tava assim pensando, meu Deus, eu já tava assim esgotada mentalmente também, porque imagina, né? Aí eu falei, eu cheguei no momento assim, não, eu acho que eu vou morrer, porque vou no médico, toma remédio, e vai na outra e toma remédio e nada. E aí eu comecei a pesquisar, sabe, na internet, alguma coisa, qualquer coisa que ajudasse. E daí eu já tirava aquele tempo ali no dia pra me estar pesquisando, né? Aí teve um dia que eu não tava nem pesquisando, né? Mas como a tecnologia agora é muito inteligente, eu tava só vendo os stories, daí a sua passou os seus stories, né? Com aquele template lá falando sobre candidíase e tal e tal. Aí eu fui lá e na hora que eu vi, eu assim, não. Aí eu cliquei, fui lá, dar uma olhada no perfil, aí eu comecei a ver, a ver, a ver. Foi abrindo minha mente, sabe? Eu assim, não, é aqui. Aí você deu as lives, né? Eu assisti todas as aulas. E quanto mais eu assistia, mais eu via que não. Essa é a minha esperança. É aqui que eu tenho que colocar fé. Porque é minha única esperança, né? Eu comecei com meu esposo e aí entrei de cabeça. Maravilha. E Beatriz, você demorou para perceber que as próprias medicações estavam sendo gatilho para o seu adoecimento, as medicações de repetição, né? Você tem noção quanto que você tinha gastado com remédios? Não. Assim, porque como eu falei, foi uma coisa que foi desde muito tempo. Daí vinha, sabe, ia no médico e tomava medicamento ali, fazia exame por lá, ia no médico de novo. Mas foi muito dinheiro. E como que você está se sentindo agora? Quanto tempo que você está de método? Como que você está se sentindo comparado com os sintomas que você tinha antes? Eu completei um ano de método, né? E é como você fala, né? Eu tô me sentindo assim maravilhosa. Não se compara assim, porque quando eu comecei o método, devido a certos alimentos já ter cortado ali na primeira semana, eu já comecei a melhorar, sabe? O que mais, assim, mais duro, assim, que persistente mesmo foi a questão da candidíase, mas eu não senti nada. Apesar de no exame ainda ter dado um pouquinho ela leve e tal, mas eu não sinto mais nenhum sintoma. Olha só, porque a Cândida, ela vive naturalmente na gente, né? O que é errado, ela causar sintomas, ela não pode causar adoecimento, né? E você percebeu isso, né? Você falou assim, nossa, eu vejo a presença, mas eu não tenho mais sintoma, porque o seu corpo tá forte agora e consegue. E como que você se sentiu assim, quando você foi vendo que cada sintoma foi indo embora? Como foi a sensação? Eu tava me sentindo feliz, meu Deus, assim, valeu a pena, né? Tanto o investimento como se dedicar, né? Porque tem aquela coisa que a gente tem que se dedicar, tem que manter o foco ali. E a gente se sente assim, orgulhosa, não sei, é gratificante. A gente se sente bem, né? E na sua casa, como foi? Porque você disse que tem um filhinho de 6 anos, né? Isso. Refletiu na sua casa, na sua família? Como foi? Com certeza. Inclusive, meu esposo tá junto comigo ali na dieta. Tudo que eu como, ele tá também comendo. O meu filho também, dentro do possível também, as comidas, ele tá na dieta também, né? O que eu faço pra mim, eles comem, entendeu? E a gente cortou muita porcaria, né? E aí onde você tá deve ter muita fruta típica. Tá na época do que aí agora? A gente tá comendo muita manga. Manga, né? Ai, que delícia. Então, pra todo lado manga. Ai, e Beatriz, você demorou para tomar a decisão para você entrar no método? Como que foi a sua tomada de decisão? De, opa, eu vou entrar, não vou?
Por que que eu tô perguntando isso? Porque eu sei que tem muitas mulheres com esses conflitos, né? Ah, eu tô usando a medicação, mas eu não sei se é o meu momento. Você demorou para tomar a decisão? Não, não demorei. Quando eu comecei a ver ali o conteúdo que você marcou a aula, né? A live, aí eu já fui ansiosa pra acontecer logo a live. Quando aconteceu, que a gente assistiu, assim, pronto. Ah, mergulhei de cabeça, não pensei nem duas vezes. Porque era a esperança que eu tinha. E imagina, né, Beatriz, se você não tivesse entrado no método, como que você teria passado um ano e você não teria aplicado, né? Como seria diferente o resultado? Em um ano a gente acha que é muito tempo, tem gente que acha que é pouco tempo, mas em um ano, quantas coisas que a gente pode fazer por nós, né? Claro que o resultado veio muito antes de um ano, mas eu estou falando um ano no contexto, né? Passou 2022, né? O que que a gente fez, né? Cada um está refletindo aqui o que cada um fez por si. E e você, né, fez uma transição aí que refletiu no seu filho, na sua família, é muito bonito de escutar. Com certeza, não quero nem imaginar se eu não tivesse entrado no método, né? Porque foi uma das melhores decisões que a gente teve, né? Eu falo a gente aqui, eu, meu esposo, né? Obrigada, Beatriz, por compartilhar, por contar uma parte aí da sua história, tá? Como você está se sentindo. Eu sei o quanto que é desafiador entrar aqui ao vivo, né, para compartilhar isso, não é uma coisa fácil. E eu agradeço demais todas vocês que entram aqui para né, dividir isso para impulsionar outras mulheres. Obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigada a você. Eu vou continuar aqui que eu vou tirar as dúvidas das futuras bem-nutridas, que eu já chamo de bem-nutridas, né? Que farão parte aí da turma 19. E Beleza. eu vou explicar um pouco a parte de gatilhos também. Ah, aí é só clicar aqui no xizinho, tá? Tá Aqui bom. Obrigada, Beatriz, pelo seu tempo. Um beijo. Beijo. Bom, mulheres, vamos dar continuidade. Desafiador para Beatriz entrar aqui e contar uma parte. E, e algo me fez pensar assim, né? A gente leva muitos anos para identificar quantos sintomas a gente tem. A Beatriz contando a história dela me fez lembrar. Sempre que eu escuto a história de uma mãe nutrida, me lembra um pouco a minha história também. Quanto tempo eu demorei para perceber o conjunto de sintomas? Tem gente que leva muito tempo, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos. E quando a dor vem muito forte, que aí vem a tomada de decisão de realmente mudar. E quando a gente fala em mudança, não é uma mudança negativa, né? De falar assim, ah, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto. Não. A mudança é, eu quero ficar dando lucro para a indústria farmacêutica, eu quero gastar o meu dinheiro semanalmente, mensalmente em farmácia, ao invés de investir o meu dinheiro em alimentos que são estratégicos para o meu tratamento e que vão me deixar bonita, vão me deixar com libido, vão deixar com a pele bonita, com o cabelo bonito, com a estética bonita. Já parou para pensar sobre isso? Quanto que você já gastou? Você consegue fazer essa conta aqui comigo ao vivo? Quanto você já gastou na farmácia com doença? Quanto você já gastou de antibiótico, de antifúngico, de pomada? Faz uma conta rápida. Avalia ali de 2020 para cá, faz uma conta rápida. Ou faz a conta aí dos últimos 10 anos, quantas vezes você consegue lembrar que você adoeceu. É importante ter essa reflexão, porque a gente só melhora as coisas que a gente consegue enxergar que estão problemáticas. Se você não parar para analisar a sua cronologia, assim como eu parei para analisar a minha, eu falei, não, isso aqui eu não quero isso para minha vida. Eu não quero usar corticoide nas mãos o tempo todo, um corticoide junto com antifúngico, que depois vai me dar um problema de tireoide, que depois vai me deixar igual um baiacu acima do peso, tá? E não é só a questão estética, são os efeitos colaterais que a medicação causa, aquela medicação que não é necessária para salvar a sua vida da morte. É aquela que você usa para, tipo, não quero olhar para isso agora, deixa eu ignorar o que está acontecendo, sabe? Então faz essa conta, vamos para essa dinâmica aqui, faz a conta de quanto que você já deu de lucro para a indústria farmacêutica. Deu de lucro ali em fazer exames repetidamente, porque adianta, gente, passar pomada, tomar antifúngico e ficar fazendo exame para ver se tem ou não candidíase, se a parte mais importante, que é a proteção do sistema imune não está sendo curada, que é
colocar os alimentos estratégicos e evitar os gatilhos? Não faz sentido. E eu sei que ninguém tinha te falado isso, mas agora eu estou te falando. Eu estou te falando para você não cair mais nesse poço, para você sair desse poço, tá? Sobre desidrose e alimento aqui que a Catiane perguntou, não importa se você tem desidrose, dermatite, micose, candidíase, caspa, acne, todos os sintomas que você vê eu colocando conteúdo aqui no Instagram, no YouTube, nos testes, o tratamento é o mesmo porque precisa tratar o tubo digestivo. Não é só cortar alimento. É errado pensar que só tem que tirar um alimento. Falar assim, corta esse alimento que vai curar a desidrose. Aí corta o glúten que vai curar a desidrose. Corta a lactose que vai curar a candidíase. Não, isso é um pensamento de alguém, quem dá essa orientação para você, sem falar sobre a inclusão. O que tem que ser incluído é mais importante do que aquilo que vai ser tesourado da sua vida. Porque nada a gente vai tirar, né, que a gente não vai em algum momento voltar a comer. É uma ilusão. A não ser que você tenha uma alergia imediata. Caso contrário, você vai voltar a comer aquilo pontualmente, em alguns momentos, ou vai manter na sua rotina. Só que o que vai fazer você transbordar a saúde e realmente proteger o seu corpo do crescimento de fungos, tratar a dermatite, a desidrose, assim como eu tive, é a inclusão estratégica de alimentos. Não dá para impedir crescimento de fungos sem a inclusão. Então, quando eu falo para vocês assim, por exemplo, da combinação dos alimentos da aula 2. Quem não assistiu a aula 1, não assistiu a aula 2, está perdido aqui, depois volta lá no link do perfil e assiste. Senão, tudo que eu falar aqui, você vai ficar assim, mas Sheila não explica nada. Explico sim, tá lá na aula. É que aqui eu tô tirando as dúvidas, tá? Você tem que assistir as aulas lá para fazer conexão com o que eu estou falando aqui. Lá na aula eu falo da combinação dos alimentos. Então, muitas vezes, um alimento que você vê... Nossa, eu vejo vários nutricionistas falando sobre leite vegetal, bebida vegetal, né? Que é o nome correto. Bebida vegetal, fazendo receitinha com vários ingredientes. Eu boto ovo, boto a bebida vegetal, aí boto aveia, boto ali um adoçante natural, boto isso, boto aquilo. Só que dentro daquela composição da receita, como há muitos ingredientes, para o teu corpo que está adoecido... Quando o teu corpo está com candidíase e com sintomas, é como se você estivesse deitada numa cama no hospital. Você pode estar fazendo suas tarefas, mas para o seu corpo é como se você estivesse ali. Ele quer repouso. E o repouso não é ficar exatamente sem fazer nada, é um repouso digestivo. Pegou a chave? É isso que eu explico lá na consulta aula 2 em mais detalhes. Esse repouso digestivo, que é a forma estratégica associado com todo o passo a passo de eliminação de biofilme de fungos, os ativos naturais, do jeito certo, que faz com que você tenha resultado. Hoje, por exemplo, eu estava almoçando com uma amiga, a gente estava no Empório Frutaria, aqui perto de onde eu moro. E ela pediu um bowl que veio vários alimentos. Veio quinoa, veio arroz, veio um negócio de ervilha. Então você olha assim, nossa, isso aqui é um super... Tá escrito assim no cardápio, superfood, né? Tipo, bowl superfood, assim. Aí você fala, isso aqui é extremamente saudável. Só que quem está vivendo um quadro de síndrome fúngica, colocar 15 ingredientes dentro de um bowl pode ser batizado com superfood Hexa, X, W, Z. Tu não vai conseguir digerir aquilo e absorver. Mas, Sheila, isso aí não é saudável. Eu vi lá que é saudável. Não, isso é gatilho. Comer tudo isso de uma vez misturado vai ser gatilho. Tá pegando aqui? Então, mulheres, por isso que tomar o fluconazol, igual a Lizzie colocou aqui, eu tomei o fluconazol e voltou. Por isso que usar o corticoide ali na desidrose vai voltar. Vai voltar, tá? Porque enquanto você não aprender como funciona esse processo de recuperação, de regeneração do tubo digestivo, aplicar, fazer isso de um jeito leve. Gente, o contato com a nutrição não tem que ser pesado, não tem que ser uma coisa insustentável.
Se você olha aqui o meu conteúdo e vê eu falando, fala assim, ai, não, deve ser muito difícil, não, aqui na minha cidade não tem as coisas. Não, gente, tem tudo aí. Onde você mora, eu arrisco dizer que tem tudo aí dentro da sua geladeira, tá? Tem tudo aí na sua cidade. O que você precisa aprender é como fazer isso. É como combinar. É qual fase você está. Então, se eu te perguntar, qual é a fase do tratamento que você está? Não sei, Sheila, eu estou na fase de usar medicação. Pois bem, isso seria a fase de eliminação do biofilme de fungos. Só que se você não está fazendo a fase de regeneração associada com uma fase de eliminação, porque pensa, mulheres, fase de eliminação de fungos exige muito do nosso fígado, dos nossos rins, dos intestinos, porque a gente precisa eliminar. O fungo, ele não some. Ele não evapora de dentro do nosso corpo, das nossas unhas, da nossa cabeça. Ele não evapora. Ele morre e elimina toxinas. E o nosso sistema imune tem o papel de eliminar o fungo e suas toxinas. Só que o nosso sistema imune ainda tem que proteger a gente de outros invasores. Vírus, bactérias, parasitas de um modo geral. O fungo é um tipo de parasita. E o nosso sistema imune ainda tem que dar conta de cuidar do processo digestivo, daquilo que a gente está comendo, para falar isso vai, isso vem, isso entra na célula, isso não entra. Então, cabe a você não aprender a parte técnica da coisa, que isso que eu acabei de te falar é um pouco mais técnico. Cabe a você aprender qual fase que eu tô, o que eu tenho que fazer. Opa, tô sentindo aqui, incluí esse alimento, combinei esse com esse, né? Não vou ficar misturando ali, igual a Sheila falou, coloquei 15 ingredientes numa mesma receita e achar que o meu corpo vai dar conta de fazer a digestão disso. Vou evitar misturar alimentos básicos, né? Simples, que muitas vezes eu vejo que é um alimento da população brasileira, que é um prato base, por exemplo, né? Eu boto ali o feijão com a carne, só que nessa fase eu não consigo fazer o processo digestivo, eliminar, né, aquilo que os fungos deixaram no corpo, as toxinas, e fazer a digestão. Oi, eu tô em live. Ai, tá bom, obrigada. Pode abrir. Então, chegou uma entrega aqui para mim. Tá bom, obrigada, viu? Chegou uma entrega do Rappi. E amanhã eu vou viajar, eu pedi, chegou bem na hora que eu tava fazendo aqui a live, não consegui atender o telefone e subiram para trazer. Então, para o teu corpo, essa fase de eliminação dos fungos é uma fase muito intensa. Porque é a eliminação de parasita, mulheres. Você não tá acamada, mas para o teu corpo é como se você estivesse em um processo de férias, para ele poder eliminar. Então, a eliminação de biofilme a gente consegue fazer de forma natural. Isso eu ensino no método, passo a passo guiado certinho. E você comendo, combinando os alimentos certos, você para de dar lucro para a indústria farmacêutica. Porque o remédio, o uso da mulher sábia, a mulher sábia vai usar a medicação de forma estratégica para livrar o corpo dela da morte. Numa situação de emergência, sofri um acidente, aconteceu algo inevitável, aí eu preciso utilizar essa medicação. Igual a minha sobrinha. Minha sobrinha estava falando hoje com meu irmão, ela machucou o dedinho, caiu no copo, quebrou, que ela caiu em cima do copo, coisou o dedo inteiro, infeccionou o dedo, ela teve que tomar uma injeção. Ali é uma situação que precisa acontecer um acidente. Agora, algo que acontece repetidamente, que o corpo está avisando que tem algo incompatível no seu ambiente, nas suas escolhas, na sua nutrição, alimentação é diferente de nutrição. É algo que seu corpo está te avisando pelo processo de envelhecimento, pela vida. Olha, tá aqui, ó, precisa de mais, toma cuidado com isso aqui. Então, ali vem a sabedoria de não gastar o seu dinheiro com medicações de repetição e investir naquilo que vai, de fato, te nutrir, te curar e fazer com que você também reflita isso para os seus filhos, para sua família, no seu trabalho, porque você só vai conseguir trabalhar se você tiver saúde.
Eu não vou. Como que eu vou contratar uma pessoa que vive. Por exemplo, eu tô com vaga aberta de trabalho. Eu não vou poder contratar uma pessoa que vive adoecendo. Porque como que eu vou produzir isso daqui, tudo que eu faço para vocês, se eu tô com, por exemplo, uma equipe que vive adoecendo? Não faz sentido, vocês concordam, mulheres? Então a mesma coisa para vocês. Para vocês prosperarem também, vocês precisam ter saúde. Para vocês poderem realizar aquilo que vocês sonham. Não dá mais para ficar com essa vida cheia de sintomas. E se hoje você está em crise, igual a Paty botou aqui, é a última vez que você vai ter um quadro de repetição. O que é o quadro de repetição? 4 vezes no ano. 4 vezes no ano, teve 4 vezes no ano, você tem um quadro de recorrência. Isso é errado. Você olhou para sua unha, tem micose? Você não vai ter micose mais. Foi assim que eu tomei a decisão, que eu olhava e falava assim, não é possível. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha unha? O que está acontecendo com as minhas mãos? O que está acontecendo com o meu peso? O que está acontecendo com o meu cabelo? É a hora do basta. Então, você precisa colocar a tua hora do basta. Quando que vai ser a sua hora do basta? Vai esperar 5 anos, mais 10 anos? Vai esperar isso refletir nos seus filhos? Para os seus filhos olharem para você e falar assim, putz, meu, eu não admiro minha mãe, meu pai. Não é justo. Certo? Então, quem tem dúvidas agora é o momento, tá? Medicações de repetição são gatilhos. É o principal gatilho para crescimento de fungos é antibiótico, tá? Um dos principais. Então, se você, assim como eu, teve na adolescência, infância, muito uso de antibiótico, que eu vivia com problema na garganta e depois muita acne, eu usei muita azitromicina e eritromicina. E aí facilitou o crescimento de fungos, tá? Então, se isso aconteceu com você, tá tudo bem, aconteceu comigo também, tá? A gente consegue, a maravilha do nosso corpo é que a gente consegue reverter esse quadro, tá certo? Tirar esse gatilho. Esse é o principal gatilho. Corticoide também e o fluconazol de repetição, as outras medicações de repetição, claro que vão matar o teu fígado, literalmente. Vai dar uma cirrose não alcoólica. E aí, quando você entra na fase de eliminação de fungos, porque tudo que você toma para mandar fungo embora, você entra numa reação de eliminação. E aí o teu fígado ele fica extremamente sobrecarregado, porque ele já tá cheio de medicação e ele tá passando por aquela reação de eliminação. Cara, é muito desgastante pro teu corpo se você faz isso sem ter a nutrição certa. Alimentação, mulheres, é aquilo que a gente come para a gente se sentir confortável, com a barriguinha cheia. Tô ali, tô confortável com aqueles alimentos. Nutrição é o que eu coloco de forma estratégica para tratar algo. Isso é nutrição. E se junto com fluconazol, itraconazol, cetaconazol, as medicações não houve associado nutrição, não te ensinaram a fazer isso, foi prescrita a medicação do jeito errado. Porque não existe, em 2022, você começar o uso de uma medicação sem associar nutrição. Não existe, mulheres. Isso para vocês e para os filhos de vocês também, tá? Não, não tem idade para associar nutrição. As vagas do método eu abro na segunda-feira oficialmente. A gente vai continuar aqui juntas no domingo. Eu vou fazer um conteúdo bem especial para vocês. Então não percam o conteúdo de domingo. Eu vou avisar todas as informações. A inscrição para o método, para quem quer ganhar os bônus, os benefícios, tá? Porque quem se inscreve primeiro tem benefícios especiais. Quais são, Sheila? Tá tudo explicadinho lá na aula 3, tá? Então, as primeiras inscritas, tudo isso é avisado lá na consulta aula 3. Eu vou colocar nos stories o acesso para quem não conseguiu ver, tá certo? E você vai entrar numa lista VIP. Então, quem está interessado em entrar no método já tem uma lista VIP, que é pelo WhatsApp. Então, você vai sair daquele grupo grande e vai entrar numa lista VIP, que é das super interessadas. Porque essas super interessadas têm lá os benefícios das primeiras inscritas, tá bem? Então, eu vou disponibilizar
o acesso. Isso você acessa pela aula 3. Então, eu vou colocar o link nos stories da aula 3. Você clica lá dentro no grupo e você vai ter acesso à lista VIP. Mas só entra na lista VIP se você está realmente, de fato, interessado em entrar no método para você garantir lá a sua vaga, tá? A sua vaga de primeiras inscritas, tá bem? A Jéssica perguntou, qual é o primeiro passo prático? O primeiro passo prático é da combinação de alimentos que eu ensinei na aula 2. Você assistiu a consulta aula 2, Jéssica? Escreve aqui se sim ou se não. Se não assistiu, eu te ensino como você faz para assistir, tá? Porque aqui eu estou entrando ao vivo para tirar as dúvidas das consultas aulas que estão disponíveis, tá bem? Então, para você entender o que é prático, primeiro você faz a parte teórica, que é se conhecer, que é aplicar os testes. Se você não fez nada disso até agora, é que você não está inscrita, né, na imersão antifúngica. Eu te ensino como você faz, tá bom? A Gabriela perguntou, Sheila, o doce eu vou poder voltar a comer algum dia? E a partir de quanto tempo? Você não vai precisar deixar de comer doce. Ai, Sheila, mas então eu vou poder comer um bolo de festa enquanto eu tô fazendo meu tratamento? Não, né? Você vai poder comer, por exemplo, um chocolate com uma porcentagem de cacau maior, sem muitos ingredientes na composição, porque concorda que quando você compra um choquito, um Milka, um bis, um exemplo, tá? Tem muitos ingredientes naquela composição. Você olha a lista de ingredientes, tem 15 ingredientes, 20 ingredientes. E aí eu ensinei lá para vocês na consulta aula 2 a questão da combinação, porque quando tem muitos ingredientes juntos, o seu corpo reage a esses ingredientes. Isso são gatilhos. Então, quando você pega um chocolate, por exemplo, um Hershey's ou um Talento 60% a 70%, tem poucos ingredientes. E aí tu come seu doce em paz e toca o método, toca o passo a passo, tá? E depois, Sheila, mas o meu doce favorito, por exemplo, é o bolo da minha avó, que tem vários ingredientes, é a minha sobremesa favorita. Sim, você vai voltar a comer. Você vai ter um novo normal, porque você não vai ter mais aquele vício que você tinha antes. Porque muitas mulheres que estão aqui assistindo acreditam que o vício que ela tem, você pode estar sentindo isso, você que está me ouvindo aqui agora. Eu tenho esse vício aqui, isso aqui é meu, é da minha personalidade. É da personalidade dos fungos que vivem dentro de você. Dos parasitas, tá? Fungo é tipo de parasita. Então você acha que é uma característica sua, né? É porque isso aqui é minha. Eu amo comer isso aqui. Não, quem ama comer isso aí é o fungo, tá? Aí depois que você vence o quadro, você percebe que nossa, esse alimento nem faz tanta diferença assim, nem sinto tanta falta. Por quê? Porque você eliminou, né, o biofilme de fungos. E aí você percebe o quanto que você tinha vícios que não eram seus, eram dos bichinhos que viviam dentro de você. Não é à toa que o fungo digere a unha, digere o couro cabeludo. Você vê que a unha vai se esfarelando? É isso que acontece com o biofilme que vive dentro de nós. Quando a gente não trata, aí fica com candidíase de repetição, coceira na garganta, coceira no ouvido, tá? Mesma coisa. E aí depois, Gabriela, você volta a comer a sobremesa. Por exemplo, a minha sobremesa favorita, eu gosto de brownie e de bolo de cenoura. São minhas duas sobremesas favoritas. O resto, eu não gosto, não faço questão. Então, e momentos, situações especiais, assim, sei lá, tem uma torta de limão. Eu gosto muito de torta de limão, quando é bem feita. Eu como, gente, vida normal, tá? Mas não é porque o fungo quer, porque eu quero. É diferente, tá? E aí você vai sentir isso. A Jaque comentou aqui. Eu tenho dificuldade em ganhar peso, massa magra. O método, algumas comentam que perderam peso, emagreceram bastante. Então, no método eu ensino como você vai manter o seu peso, tá? Ganhar massa magra é um próximo degrau. Por que algumas emagrecem? Muitas emagrecem dentro do método. Porque estão acima do peso ou estão com acúmulo de água por conta da reação aos alimentos. E aí a pessoa murcha, né? Mas não é que ela perde massa magra, não. Não perde massa magra dentro do método. Lá eu ensino direitinho como que você tem que fazer. E não é difícil para você manter a sua massa magra. Sheila, mas eu tenho como aplicar o método e quero já ganhar 5 quilos de massa magra junto com o método. Você realista e honesta com você. Não, você vai vencer o quadro de síndrome fúngica, manter a sua massa magra e aí depois você ganha massa magra. Tá? É um passo de cada vez.
É igual a pessoa que procura um nutricionista. Eu quero emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo, fazendo as duas coisas. É sustentável fazer isso, né? Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Muito difícil, gente, tá? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque primeiro você vai dar foco a uma coisa, você dá foco a eliminar a gordura, né? Eu quero, meu abdômen me incomoda. Eu quero enrijecer, então você dá foco no enrijecimento. Tudo na vida é foco. Se você não tem foco, você fica tirando para tudo quanto é lado e não chega em lugar nenhum. É foco, tá? Não perde massa magra com o método. Não perde. Se alguém tá perdendo, é porque tá fazendo alguma coisa errada. E tá fazendo alguma coisa que, opa, não sei se tá certo. Todo dia, de segunda a sexta-feira, tem suporte para perguntar. Então, tenho 50 dúvidas, eu tenho 50 respostas. Além dos encontros semanais comigo, que, claro, que não são aqui, são exclusivos para quem está no método, tá? Então, não tem como falhar por falta de conhecimento, ou falta de assessoria, falta de suporte. Esse tipo de falha não vai acontecer com você, tá bom? Nesse ano é a última vez que eu vou abrir vaga. Para o ano que vem eu não tenho data, mulheres, de abertura, porque eu vou começar um novo projeto aqui, vocês verão aqui no Instagram. Mais para frente eu falo, tá? Que não tem a ver com síndrome fúngica, então vou começar um novo projeto. Então, essa turma 19 é um fechamento, é um encerramento e tem uma condição especial. Vocês não estão atrás das coisas da Black Friday e tudo mais aí, que eu imagino que vocês estão nesse movimento. Então, daquele valor cheio que fica, né? A quem acompanha o link aqui do meu perfil, fica por 50%, né? Quem entrar na turma 19. Então, daquele valor cheio, 50% fora os bônus, né? Que estão ali disponíveis para vocês na lista VIP. Quem assistiu a consulta aula 3 sabe do que eu tô falando. E quem não assistiu a consulta aula 3 vai estar disponível até domingo para assistir. E domingo eu volto aqui para dar uma aula fantástica para vocês. E também tirar as dúvidas em relação ao método, tá bom? Qual a duração do método? Nível para você assistir. Opa, travou aqui, minha bateria tá acabando. Deixa eu botar para carregar. Disponível durante um ano o seu acesso, tanto ao clube, a gente tem o Clube das Bem Nutridas. Então, todo mundo que tá no método faz parte do Clube das Bem Nutridas. As veteranas também, tá? E o tempo que você vai aplicar é no seu ritmo. Só que a gente tem um intensivão. Então, vocês vão entrar agora na turma 19, na segunda-feira. E aí a gente começa com intensivão para o quê? Ninguém ficar para trás para a gente manter um ritmo. Tá, Sheila, eu quero começar depois. Eu posso? Você pode começar quando você quiser, tá? Mas eu vou puxar vocês para começar ali num ritmo correto no mês de dezembro, respeitando datas especiais, respeitando movimentos de Natal, Réveillon, comida em família, farofinha maravilhosa com bacon, tá? Não sei o que vocês gostam de comer no Natal, né? Eu gosto de farofa, eu gosto da farofa do Natal, por isso que eu lembrei da farofa, tá bom? Peraí que eu perdi aqui os comentários. Se elimina os fungos apenas através da alimentação, eu acho incrível quando vocês fazem essa pergunta. Alessandra, você não é a única. Toda abertura de turma, a gente está na turma 19 agora. Toda abertura de turma tem alguém que fala assim, mas só a alimentação resolve? Só a alimentação cura? Só a alimentação? Gente, se não fosse a alimentação, a gente estaria nem vivo. Nem vivo na Terra nós estaríamos. A alimentação cura, sim. Agora, a eliminação do biofilme de fungos, se necessário, em caso de repetição, tem uso de ativos naturais, que eu ensino como usar, onde comprar, dosagem certa para eliminar, tá certo? Porque tem cepas resistentes, por exemplo, tem a Candida albicans. Aqui, curiosidade, vocês não precisam decorar esse nome, tá bom? Tem Candida glabrata, tropicalis, tem vários tipos de Cândida. E, por exemplo, quem tem um tipo de dermatite com fungo, é um tipo de fungo que vive ali. Quem tá na unha é outro tipo. Só que esse grupo de fungos, ele responde, ele não gosta de determinados ativos naturais.
independente do nomezinho que ele tenha, tá? Independente. Então já se sabe, né, que os fungos não gostam de certos ativos naturais por conta de estudos. E, gente, isso é desde as nossas ancestrais, das nossas tataravós, tá? Elas já sabiam disso. É que agora a gente tem a facilidade dos extratos padronizados em cápsulas certinho. Então, você consegue eliminar esse biofilme de fungo sem causar danos igual um ativo concentrado como o fluconazol de repetição que causa o dano no fígado. Então, tem como a gente fazer isso. Só que, só tomar alguma coisa resolve? Claro que não. Associado a isso, tem alimentação regenerativa, que eu ensino no método. Então, essa terapia nutricional antifúngica, essa alimentação regenerativa, alimentação que cura, é chamada de nutrição, tá certo? E é uma nutrição antifúngica. Por isso que é chamada de terapia nutricional antifúngica. E isso regenera todo o tubo digestivo para você não só eliminar o fungo, como curar o tecido que está machucado. Porque esse tecido, gente, machuca toda vez que a gente, por exemplo, enche a cara, toda vez que a gente toma medicações de repetição, toda vez que a gente, sei lá, come comida queimada. Vocês sabiam disso? Só que o nosso corpo, ele dá conta de recuperar. Ele dá conta, é porque o carvãozinho da comida, ele machuca. O nosso corpo não gosta do carvãozinho da comida, tá? Só uma curiosidade. Só que o nosso corpo, ele consegue dar conta de regenerar o tecido. Ele dá conta. Só que ele precisa de nutrientes. Nutrientes para isso. E combinação que ele consiga digerir, absorver, transportar os nutrientes, depois excretar aquilo que ele não quer mais. Aí se você vai lá e manda 30 ingredientes de uma vez, o corpo vai falar, Jesus, gatilho, gatilho, muito ingrediente, não consigo fazer a digestão disso daqui. Mesmo que seja um bowl superfood saudável, igual eu contei que era o prato lá da minha amiga, e que tipo, num quadro de síndrome fúngica, o corpo grita com aquela mistura. Quando eu fiz estágio em hospital, Hospital São Bernardo, em 2008, 2009. E a gente passava as visitas, né, nos quartos, que eu fazia em UTI, o meu estágio, e passava visita nos quartos também na parte do andar de recuperação. Ia vendo, cada pessoa tinha uma alimentação ali, de acordo com a internação dela. Por quê? Porque é de acordo com o processo digestivo. Então, aqui no nosso caso, que é antifúngica, é uma ação. É uma ação que nós temos que tomar. Independente do quadro fúngico que seja, independente da IT que você tenha. É uma condição que é tratada dessa forma, desse protocolo que eu ensino para vocês. No caso, por exemplo, de uma internação, que é porque a pessoa, o rim dessa pessoa não está funcionando direito. Aí já é uma outra condição. É uma alimentação que precisa ser baixa em proteína, porque o rim dessa pessoa não funciona. Pegaram? Então, isso não é ensinado quando você passa, muitas vezes, num profissional, porque você está doente. Isso não é ensinado a olhar para a tua alimentação como parte do tratamento do seu processo de cura. Independente se seja uma dor de cabeça, se é uma cólica menstrual, não tem dor pequena. Toda dor é um aviso. Toda dor é um aviso. Todo sintoma é um aviso. Tá? E o alimento tem essa capacidade de fazer esses ajustes, tá bom? Gatilhos. Perguntaram aqui se DIU pode piorar. O DIU sozinho não costuma ser gatilho, tá? A pessoa, bem possivelmente, que, eu acho que é o DIU, ela já tinha sintomas antes mesmo do DIU. Ela só não percebia isso. Não sei se é o seu caso. Então, acha assim, eu tirando o DIU, é o DIU que vai... É só o DIU que vai me manter bem nutrida. Ninguém se torna bem nutrida sem se nutrir. E se você tem mais de 30 anos e não está incluindo nutrientes específicos, você já está num processo de desnutrição. Tá? Porque a gente começa a ter uma necessidade de nutrição maior. Tá? A cada década, né, a gente vai precisando de suporte diferente. Isso eu ensino no método. Tem a fase do método que é chamada reconstrução, que a gente entra nessa fase aí
de reconstruir mesmo, né? O nome já diz. Por quê? Porque a gente precisa de nutrientes para reconstruir, tá? E eu explico como que vocês fazem isso, independente aí da idade de vocês, tá bom? Gente, deixa eu pegar uma aguinha aqui, peraí. Voltei. Bom, mulheres maravilhosas, o valor do método, o valor cheio do método, ele custa R$ 3.000. Não é esse valor que vocês vão pagar, tá? O valor cheio do método, vocês olharem aqui, fora de eu fazer a abertura de turma, vocês vão ver esse valor de R$ 3.000 no link do perfil, tá? Quem entrar no método, nessa turma, vai ter 50% de desconto. Então, 149, se não me engano, é essa parcela, tá? Você pode pagar em 12 vezes. Vai ser pela Hotmart, que é um lugar seguro para você fazer pagamento. E nisso, você vai ter incluso suporte todos os dias. Então, pense se você fosse passar em consulta para você poder fazer pergunta de segunda a sexta-feira. Isso não existe. Você passa em consulta uma vez por mês. Uma vez a cada 2 meses, se você fosse passar com um médico ou com um nutricionista. E não, meu comprometimento com vocês é suporte de segunda a sexta-feira. Tá com dúvida? Vai tirar dúvida, não vai ficar com dúvida. Tá? Não existe outro lugar, não tem nenhum tratamento no Brasil de candidíase e de síndrome fúngica que dê um suporte como o meu, que tenha cases de sucesso como o meu. Talvez você nem tinha ouvido falar de síndrome fúngica antes de encontrar aqui meu conteúdo, ou o conteúdo da Carreiro, que foi a minha professora, tá? Então, essa condição especial com também suporte aí comigo, claro que vocês têm. Tem uma parte de receitas, que quando vocês entram na fase de reconstrução, vocês têm uma parte maravilhosa para aprender receitas práticas e rápidas que regeneram o corpo de vocês, que reconstrói o corpo de vocês, que vocês fazem em casa, ou que vocês ensinam outras pessoas a fazerem, né? Se você não quiser cozinhar, se você é mais prática, tá certo? Você tem bônus de nutrição esportiva, bônus de suplementação. Então, eu ensino, você nunca mais vai ficar com dúvidas em relação a suplementos, porque eu ensino dose de manutenção, dose de ataque, ensino sobre exames, quando é necessário de fato fazer, como fazer. Ensino também para vocês toda a parte do ciclo da nutrição na parte de manutenção, porque você não vive no método para sempre. Você vai se curar do quadro. E aí depois vem uma fase de manutenção, tá certo? E essa fase de manutenção eu ensino para vocês também. E tem receita dentro do método. Essa pergunta aqui tem receita? Sim, tem um arsenal de receitas. Porém, no início do tratamento, eu não recomendo que vocês façam muitas receitas, tá? Por conta da questão da combinação. Então, eu ensino vocês como montar o prato, como organizar isso. E depois vem a parte das receitas, tá? Que são as receitas mais práticas, quando vocês já estiverem em uma fase mais avançada. O método, ele é dividido por fases. Não sei se vocês já viram lá eu explicando como funciona o método. Fase de regeneração, fase de eliminação, reconstrução e manutenção. Então, eu criei essas fases, essa metodologia, para você saber em qual fase você está e como você está sentindo o seu corpo. E é muito mais fácil de você identificar. Então, a fase de regeneração e eliminação vocês aplicam juntas. Agora, faz a conta. Para você receber tudo isso, quantas vezes você precisaria ir em consultório para você ter esse suporte? Se por R$ 149 por mês você receberia tudo isso. Não existe. Não existe Bem Nutridas. Assessoria de segunda a sexta-feira. Encontros semanais comigo. Cura. A gente tá falando de cura. Quanto custa a doença? Quanto tá uma caixa aí de antibiótico? Tem gente que já gastou até com vacina. Quantos relatos eu tenho de Bem Nutridas que gastaram dinheiro com vacina?
vacina para candidíase. Muitas. Falei assim, Sheila, eu viajava para aplicar a vacina para candidíase e continuava com problema. Porque aplicar a vacina não te deixa bem nutrida. Não deixa bem nutrida, gente. Não existe isso. É igual uma pessoa aplicar uma vacina de Covid e achar que assim ela vai ser uma pessoa bem nutrida, porque tá aplicando a vacina de Covid. Não, não existe isso, tá? Caspa seborreica também, tá? E aí, dentro do método, mulheres, eu ensino para vocês os gatilhos externos, internos e também dos alimentos. E lembre-se que sempre é mais importante a inclusão do que a exclusão. Vocês vão ver o tamanho do checklist de opções que vocês têm de alimentos para o DNA de vocês, para o sistema imune, para a microbiota, que são os bichinhos do bem que vivem dentro de vocês, tá? Tem mais alimento para você incluir, né? Você vai falar assim, nossa, eu realmente tenho muitas opções para incluir. E tem mesmo, gente. A gente vive no Brasil, que é maravilhoso, com uma botânica, com opções de frutas, verduras, legumes, de todos os alimentos possíveis. Cada uma que está aqui está em um estado diferente, tem acesso a alimentos diferentes. Então, nós somos abençoadas, né? Nós somos abençoadas. Você perguntou, tem o herpes, seria o mesmo método? Dentro do herpes tem dentro do método tem um módulo infecções de repetição. E lá eu ensino como, porque assim, quando vocês pensam no método, vocês não vão pensar no método como, ai, isso aqui é para herpes. Sim, quando eu falo de nutrientes, sim, vai ter um momento que eu falo assim, ó, e herpes, você vai usar dessa forma este nutriente, eu ensino isso. Só que o passo a passo do método, todas vão aplicar do começo ao fim. Por quê? Porque a gente precisa regenerar tubo digestivo. Não importa se você tem herpes, se você tem desidrose, se você tem caspa, se você tem micose, candidíase, entendem? Para você eliminar a doença, eu sei que é um pouco difícil de compreender no primeiro momento, porque você foi ensinada a tratar a parte do corpo. Ah, eu tô com a herpes aqui na boca e vou tratar aqui a boca. Não! Tubo digestivo. Tem que nutrir o tubo digestivo. O que é o tubo digestivo? Isso aqui começa na boca e vai até o final do ânus. Passa lá pelo estômago, vai dos intestinos, intestino delgado, intestino grosso, esôfago. Tudo isso aqui precisa ser recuperado. Para aí sim o seu sistema imunológico funcionar do jeito certo. E aí dentro do método tem a parte de infecções de repetição, que eu falo de infecção urinária, de herpes, de outros sintomas e tudo que eu falo para vocês aqui de sintomas que são relacionados à síndrome fúngica, no método eu ensino como tratar, tá bom? Bom, mulheres maravilhosas, acho que se eu não tirei todas as dúvidas, no domingo eu vou entrar aqui ao vivo para conversar com vocês, tá? Para dar uma aula legal e também para tirar todas as outras dúvidas que ficaram, porque eu sei que eu não consegui acompanhar todos os comentários, tá? Quem fizer o pagamento à vista tem o desconto da própria plataforma, porque quando você parcela, você tem, dependendo do número de parcelas, você é cobrado de um juros, não é meu juros, né? É o da própria plataforma. Então é mais inteligente sempre a gente se organizar quando dá para pagar à vista, tá bom? E dessa vez é a última vez que vai estar nesse valor, tá, gente? Isso é uma coisa importante que eu não poderia deixar de falar isso para vocês. É a última vez que vai estar nesse valor, última chance. Não sei quando eu vou abrir outra turma, tá? E o valor cheio, já falei para vocês, é R$ 3.000. Então, quem olhou aqui no link do perfil, sabe que é esse o valor que fica aberto aqui. E essa condição especial é para segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira. A Elaine perguntou se no método tem uso de suplementos. Eu ensino quando necessário vocês darem o passo para usar suplementos. Não indico probiótico no início do tratamento. Não faz sentido. Faz sentido você colocar móveis numa casa que está em reforma antes de terminar a reforma da casa? Então, imagina você quer colocar um novo morador dentro da sua casa, que é o probiótico, mas você ainda nem passou pela regeneração. Ah, Sheila, mas eu via o nutricionista ensinando assim. Estava ensinando de síndrome fúngica? Estava ensinando dentro do processo, o início, toda a regeneração do tubo digestivo? Tá? Então, a minha metodologia não inclui probióticos, tá bom? No início, não. Mas no módulo de manutenção, eu ensino
se necessário, como colocar o probiótico, tá? Qual é o jeito certo de colocar. Quem faz uso de medicações contínuas para depressão, para ansiedade, não tem problema, tá? Vocês podem entrar no método. Eu vi alguém perguntando, mas passou essa pergunta. Pode entrar no método, não interfere, tá? Aí, ó, a estudo Smart colocou aqui, eu usei 6 frascos de vacina. Isso não é incomum, não. Tem relatos, depoimentos das bem-nutridas. Todo dia eu coloco o depoimento de uma bem-nutrida que é editado. Não sei se vocês já assistiram. Acredito que sim. Tem as edições que eu pego alguns depoimentos e coloco. E em breve vocês vão ver alguns depoimentos de gente que tentou usar vacina e tudo mais. Então, mulheres maravilhosas, eu espero vocês no domingo, tá? Que eu vou preparar também uns slidezinhos para ficar mais fácil de explicar o conteúdo do método, porque eu sei que tem muita gente que é visual, que precisa ver como que funciona a plataforma, todos esses detalhes. Eu ensino isso lá, eu mostro isso lá na aula 3, tá? Mas eu vou fazer uma revisão no domingo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode também mandar direct, que eu tiro as dúvidas de vocês por direct. E para quem já está decidida a entrar no método, seja bem-vinda. Você estará na turma 19, então estaremos juntas, tá? Na turma 19. Gente, já estamos na turma 19. Que maravilha, muita gente aí bem nutrida, abençoada. E vamos com tudo aí para esse encerramento de 2022 do jeito certo, com saúde, sem sintoma, tá? Contem comigo aí para o processo de vocês. A minha parte eu estou fazendo. E agora está chegando o momento de você fazer a sua parte. Tá? Combinado? Então, eu espero vocês. No domingo, acompanhem os stories, que eu vou colocar vários conteúdos bacanas aqui nos stories entre hoje e domingo também, tá? Para ir tirando as dúvidas de vocês. Vou abrir caixinha de perguntas e a gente vai conversando mais por lá. Bom sono reparador, bom descanso. Fiquem com Deus. Sejam bem-vindas à turma 19. A gente se encontra no domingo e oficialmente na segunda-feira, lá do outro lado, no método. Quem não assistiu Consulta Aula 1, 2 e 3, assiste aqui no link do perfil do Instagram, tá bom? Um grande beijo.